Tem um momento histórico na vida da igreja que, se nós tivéssemos de escolher assim um fato, um momento histórico mais importante da história da igreja, excetuando, obviamente, a morte e a ressurreição de Jesus, sem dúvida nenhuma nós íamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 e capítulo 2. Você lembra de cor, Atos 1, 8? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse foi um momento histórico, marcante, quando Jesus olha para os seus discípulos, e não somente para aqueles que estavam ali diante dos seus olhos, os discípulos, mas para aqueles que viriam a ser discípulos até a consumação dos séculos. Jesus disse assim para eles: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas. Jesus está falando aqui sobre a descida do Espírito Santo. Isso, Atos capítulo 1, versículo 8. E Atos capítulo 2, diz assim o texto: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Então, de repente, vem sobre eles o Espírito Santo. E a manifestação foi uma manifestação sobrenatural. E ali marcou a descida do Espírito Santo. Os mais atentos às palavras de Jesus, com certeza, se lembraram que Jesus havia dito anteriormente, conforme João, no capítulo 14, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, 16. Então, os mais atentos, com certeza, se lembraram que Jesus havia prometido que o Espírito Santo lhe seria dado definitivamente à igreja. E ele diz assim: Ele estará para sempre convosco. Não é o nosso tema, mas apenas para, quem sabe, até antecipar alguma pergunta, uma dúvida. No Velho Testamento você encontra diversos textos e menções em que o Espírito Santo é dado e ele é tirado. Mas agora Jesus ensina que ele seria dado e permaneceria definitivamente na vida dos seus discípulos. Esse é um momento histórico que nós precisamos compreender bem. A descida, o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo na vida do crente. Muito bem, agora vem o apóstolo Paulo, tempos depois, e vai explicar melhor à igreja sobre isso. E aí você abre a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 23. Se você quiser me acompanhar aí na exposição, na citação, vamos lá, nunca quer demais abrir, né? Efésios 1. Efésios 1, 13, eu falei 23, é 1, 13. Então, vem o apóstolo Paulo, tempos depois, explicando para a igreja sobre isso. Atos dos Apóstolos, você não tem muitas explicações sobre isso, porque o objetivo do autor em Atos é narrar a história, o fato, não é explicar o fato. Mas não, Paulo tem o objetivo de do fato extrair uma doutrina, e ele explica aquela doutrina. Em Efésios capítulo 1, 13, olha o que ele diz: em quem também vós, depois que, me acompanha aí, depois que, primeira coisa, depois que vocês ouviram qualquer palavra, não, é a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, uma vez que você ouviu, tendo nesse evangelho, o quê? Crido. Fostes o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa.
Então, olha, Paulo já está explicando melhor isso. Quando você ouve a palavra do Evangelho e crê no Evangelho, a Bíblia diz que então você é selado com o Espírito Santo de Deus. Olha o resto do texto, versículo 14, capítulo 14. Esse Espírito é o quê? O qual é, ele está se referindo ao texto anterior. O qual o quê? O Espírito, que foi mencionado no verso 13. Qual é o penhor da nossa, até o resgate em louvor. Então, vamos entender rapidamente isso aí. O que é penhor? Garantia. Então, ele está dizendo que o Espírito Santo em você é a garantia de que você é propriedade de quem? De Jesus, de Deus. Resgate da sua propriedade. Ele está se referindo o quê? Haverá um dia que Jesus Cristo voltará e ele vai olhar para todos os seres humanos e aqueles que tiverem o Espírito Santo, que é a garantia de que você pertence a quem? A Ele. Ele vai fazer o quê? Vinde, benditos de meu Pai. Esse é o resgate final, definitivo. Maravilhoso, não é? O que Deus vai procurar no último dia? A presença do Espírito, ou Ele mesmo. Ele vai procurar Ele mesmo em cada um de nós e vai dizer, esse é meu. Existem desdobramentos do juízo final, que não é o caso de nós falarmos aqui. Mas, no último dia, a marca de que você pertence a Deus é o Espírito Santo. É o próprio Deus em você. Ele é selo. Ele selou você. Essa expressão, meus irmãos, ela é fortíssima. Quando um rei enviava uma correspondência, ele pegava o seu anel, que era o único, e ele então molhava na tinta e assim ele selava aquela carta. Meu irmão, aquela carta chegava, nem que o mensageiro morresse no meio do caminho, ela chegava. E ela era inviolável. Ele sabia muito bem que se ele abrisse aquela carta, era a condenação dele. Qualquer sinal de que ele tentou abrir a carta, ele era fulminado, ele era executado. Qualquer sinal de violação. Então, o selo era inviolável, ninguém tirava, ninguém punha a mão. Era sinal de que aquilo era propriedade do rei. Ponto final. O Espírito Santo é isso na minha vida e na sua vida. A marca inviolável de Deus na minha vida. Muito bem. Aí você continua nos ensinos de Paulo e você chega no capítulo 5. Melhor ainda, capítulo 4, versículo 30. Antes do 5, 4:30. Olha o que ele fala sobre esse Espírito. Leia para mim, por favor. Efésios 4:30. E não entristeçais. O quê? No qual? Para o quê? Fez a ligação do capítulo 1, verso 13 com esse? Resgate da propriedade, selado para o dia da redenção final. Entendeu aí a ligação? Só que o que agora diz? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Olha como que Paulo já está explicando melhor. Em Atos dos Apóstolos, o fato, o evento, os discípulos receberam o Espírito Santo. Aí Paulo explica melhor, olha, esse recebimento do Espírito é o selo de que você pertence a Deus. Você vai recebê-lo quando você ouvir e crer. Então você será selado que você pertence a Deus, que você agora é nova criatura. Muito bem.
Agora, Paulo está indo mais um pouquinho, ele está dizendo, não entristeça esse espírito. Não entristeça esse espírito. E você lendo o capítulo 4, você vai perceber o que é esse entristecer o espírito. Eu vou passar rapidamente, que esse não é o nosso tema. Começando no verso 17. Rapidamente, o que é entristecer, ou o que é alegrar o espírito? Digo, capítulo 4, 17. Vocês estão comigo? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios. Na, o quê? Vaidade. Então, agora, você é selado pelo Espírito, não ande mais na vaidade do seu próprio pensamento. Porque se você anda na vaidade do seu próprio pensamento, você entristece o Espírito. Verso 18. Obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Dureza de coração gera ignorância. Ignorância gera dureza de coração, e isso entristece o Espírito Santo de Deus. O verso 19 diz que muitos se tornaram insensíveis por causa disso. E começaram a levar uma vida dissoluta, ou se entregaram à dissolução. E eles agora estavam cometendo pecado com avidez, como a gente costuma falar popularmente, com força. Eles estavam ávidos por causa do pecado. E aí Paulo, no verso 20, para e diz assim, mas vocês não aprenderam assim, e vocês, portanto, não devem viver assim. Verso 23 e 22, 22 e 23 diz, despojem do velho homem, deixe as coisas do velho homem, deixe as práticas, os pensamentos do velho homem, o homem que não havia ainda recebido o Espírito, e dia a dia renove o seu espírito no entendimento. Se revista do homem criado segundo Deus, em retidão, procedentes da verdade. E aí, mais um pouquinho. Então, deixa a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Porque se você falar a mentira com o seu próximo, você entristece o espírito. Irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo, não dê brecha ao diabo. Permanecendo nessas práticas que ele menciona anteriormente. Se você furtava, não furte mais. Trabalhe com as suas próprias mãos o que é bom, para que você tenha até como acudir o necessitado. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. E assim, transmita e não entristeçais o Espírito no qual fostes selados. Longe de vós amargura, cólera, gritaria, blasfêmia, bem assim como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Bom, eu não vou ler todo o capítulo, eu só queria que você entendesse aí que Paulo está falando, explicando melhor agora o que é entristecer o espírito. Muito bem, capítulo 5, agora, versículo 18. Amém? O que diz o versículo 18? Nós vamos ler até o versículo 23. 18 a 23. Vamos juntos? E não...
Amém. Só até o 23 está bom. Você observou agora qual é a referência direta que se faz ao Espírito? Capítulo 1, 23, selados, penhor. Capítulo 4, não entristeçais. E agora 5, 18. Qual a referência direta? Confira na sua Bíblia. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Estão percebendo como que o apóstolo Paulo está explicando melhor essa relação que nós temos agora com esse Espírito que habita em nós? Ele já está em você. Você já recebeu o Espírito Santo. Você não recebeu um pouco do Espírito Santo. E isso é uma dedução óbvia. Deus não se dá a nós em partes. Ele não chega para você e fala assim: ó, Elza, você recebeu a Cristo Jesus, então eu vou te dar um pouquinho de mim, tá? Aí daqui um tempo, ele volta e fala assim: ó, Elza, você agora vai receber mais um pouquinho. Não, não é assim não. Nós somos selados com o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo todo, a presença de Deus em nós. E Paulo nos exorta: olha, não entristeça o Espírito. Você sabia que nós podemos entristecer o Espírito? Olha que coisa profunda demais. Mas o que eu quero focalizar com você é a ordem de Deus, que está no capítulo 5, versículo 18, que é o nosso tema. Maturidade espiritual e o enchimento do Espírito Santo. Tema geral, maturidade espiritual. Nós terminamos na última quarta-feira, na penúltima, falando sobre os 4 hábitos de pessoas maduras espiritualmente. E hoje nós vamos falar sobre maturidade espiritual e o enchimento do Espírito Santo. Conforme Paulo, capítulo 5, versículo 18. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Algumas outras traduções são boas nesse ponto para nos ajudar a entender o texto. Por exemplo, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Depois vem a NVI. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E não vos embriagueis com vinho, que é uma porta para a devassidão, mas buscai a plenitude do Espírito Santo. Outra versão: e não continuem a se embriagar com vinho, pois isso vai levá-los à ruína espiritual, mas encham-se com o Espírito Santo. Eu queria que você percebesse que todas as versões, as traduções, elas nos revelam aqui pelo menos 4 coisas sobre esse assunto fundamentais. Em primeiro lugar, nós estamos tratando aqui de um verbo, encher. Ele é verbo tanto na língua portuguesa como no texto original grego, ele é verbo, encher. Agora, diferente da língua portuguesa, o verbo, no texto original, ou na língua grega, ele tem diversos significados. Por exemplo, em primeiro lugar, esse verbo está aqui no imperativo. Ele é um imperativo. Isso significa que é uma ordem. Deus não está dizendo aqui, olha, é uma opção. Quando você lê assim, ide, portanto, e pregar o Evangelho, você entende claramente que é uma ordem, não é? Está deixando margem para você escolher? Amai-vos uns aos outros. Meu irmão, isso é ordem, está no imperativo, é Deus dando uma ordem. Filhos obedientes, o que representa uma... Eu já vou falar filhos obedientes, porque se for desobediente já não tem muito problema. Filhos obedientes, o que representa uma ordem do pai? Vai e cumpre, meu amigo. Vai e cumpre. Você entendeu tudo? Não, vai e cumpre. Principalmente quando a gente está mais novo um pouco.
Muitas ordens nós acatamos dos nossos pais e, por obediência, nós fomos salvos, não é? Não entendíamos. Menino, não mexe nisso. Se você tivesse desobedecido, provavelmente você tinha se dado muito mal. Menino, sai daí. Não é? Menino, não vai. Não, mas não vai. É ordem. É do pai. E nós não discutimos. Agora, quanto mais uma ordem do Pai do céu, do nosso Deus, Salvador. Porque, irmãos, quando a gente fala, e lê na Bíblia, e a gente fala e ouve, que é uma ordem de Deus, a gente precisava parar um pouquinho e pensar. Porque se não fosse uma ordem, nós já deveríamos obedecer, mas uma ordem, imagina só, de Deus. Quantas vezes você parou para refletir sobre essa ordem de Deus? Você, discípulo fiel, discípulo dedicado a Deus, que gosta de obedecê-lo e que sabe que essa é uma característica do verdadeiro discípulo, a obediência. Quantas e quantas vezes você já parou para refletir e orar sobre isso aqui? Você sabia que o enchimento do Espírito é uma ordem? Primeiro lugar, é uma ordem. Segundo lugar, esse texto aqui, ele está no plural. O verbo grego está no plural. Ele está no imperativo, ele está no plural. Ou seja, isso é uma ordem para ser cumprida no coletivo. Algumas vezes eu falei com os irmãos sobre isso. Não existe vida cristã solitária. Não existe projeto de cristianismo fora do corpo. Isso é heresia, isso é mentira do diabo. Eu vou ser crente, mas não vou me envolver com esses crentes, não. Vou ser crente, mas não vou me envolver com a igreja. Nossa, pastor, igreja é complicada demais. Eu vou ser crente quietinho lá no meu cantinho. Se possível, o senhor não fala nem meu nome. Não tem jeito, irmão. O plano de Deus é que a vida cristã vai acontecer na perspectiva de comunhão. Nós somos membros uns dos outros, não tem jeito, nós estamos ligados. É interessante que algumas expressões bíblicas, alguns textos bíblicos reforçam isso de uma forma que às vezes a gente não percebe. A Bíblia diz assim: juntos seremos arrebatados, juntos seremos glorificados. Depois você confere nos textos. Juntos seremos arrebatados, juntos seremos glorificados. Não tem esse negócio não, vem um a um. Não, juntos, porque nós estamos ligados. Então, essa ordem do enchimento do Espírito, ela vai ser cumprida na medida em que você se envolve com a comunidade, com o corpo de Cristo nesse lugar ou em qualquer outro lugar que você esteja inserido. Amém? Então, em primeiro lugar, ele está no imperativo. Segundo lugar, no plural. Terceiro lugar, ele está no imperativo, no plural, e ele está na voz passiva. A palavra sumiu, é passivo. Enchei-vos. Ele está na voz passiva. Isso significa que o sujeito recebe a ação expressa pelo verbo. O ser cheio do Espírito Santo não depende de mim e de você. Não é obra minha, ou seja, ele não parte de mim. Ele é obra do enchei-vos, ou outra tradução, sede enchidos.
Isto está indicando dependência de Deus. Por que esse texto está na voz passiva, pastor? Significa que é para mim ficar quietinho, que a obra acontece? Não. A ênfase no passivo é para que revela dependência. Existe ligação entre quem pratica a ação e quem recebe a ação. Os dois estão interligados, mas o que promove a ação é o que está em cima. Entenderam? É ele que provoca a ação. Começa nele. É ele que dá o pontapé inicial. E você responde. Mas o enchimento é dele, a obra é dele. O comunicar a santidade a nós, o comunicar a natureza divina é obra dele. Isso indica dependência divina. Eu não posso produzir isso com os meus esforços. Não existe uma regra, não existe um manual. É Deus quem faz essa obra. Eu participo, eu colaboro, mas a maior parte é dele. Primeiro, está no imperativo, é uma ordem. Está no plural, vamos cumprir no contexto de comunidade. Terceiro, ele está no passivo. É obra do Espírito Santo. É um mandamento passivo. A ideia é que o Espírito habite em nós e nos controle por completo. Você observou que o versículo 18, ele começa de forma negativa e estabelece uma comparação. Olhe no seu texto. E não. Ele começa de forma negativa. E não faça o quê? E não se embriague com vinho, no qual há o quê? Dissolução. Mas faça o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. O vinho que enche uma pessoa controla cada área da vida da pessoa, enquanto aquele produto, aquele vinho, aquela substância, o controla e o consome. O crente, de igual forma, precisa permitir a influência, precisa permitir que o Espírito Santo dirija o seu raciocínio e o seu comportamento. E assim ele vai experimentar o controle de Deus na sua vida. Parece uma coisa meio assim, estranha. Por que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Dissolução, não embriagueis com vinho. Você vai observar que o texto, o assunto geral aqui, não é o uso de bebidas alcoólicas. O ponto dele não é esse. Mas ele toma o uso de bebidas alcoólicas apenas para estabelecer uma comparação. Agora, não podemos negar o fato de que o apóstolo Paulo está aproveitando a ocasião e falando com a igreja em Éfeso sobre o uso do vinho, que sempre foi um problema, um desafio, e até em nossos dias é também um desafio. O assunto não é o uso de bebidas alcoólicas, mas esse texto nos dá base para nos alertarmos com relação ao uso do álcool ou de outras substâncias entorpecentes que controlam a nossa vida e que provocam a dissolução. Só que aí Paulo puxa para a comparação negativa, a comparação positiva. Diz, mas o Espírito Santo não. Ele exerce controle, ele exerce domínio, mas ele gera no final sabedoria. O vinho leva à dissolução, ao descontrole e à destruição, mas o domínio do Espírito Santo leva a uma vida santa, pura, reta, enfim, à sabedoria. Então, o enchimento do Espírito Santo, ele é passivo, no sentido de que o Espírito Santo quer controlar e dirigir o meu raciocínio e o seu raciocínio. Há ocasiões
em que você com certeza já experimentou isso. Ocasiões de exultação e de alegria na vida cristã. Acho que todos nós já sentimos isso. Pode ser uma experiência no culto, pode ser uma experiência individual, pode ser uma experiência no dia a dia, rotineira, em que você sentiu muita alegria, profunda alegria e exultação. Você teve vontade de fazer igual aquele coxo no Templo de Formosa, não foi? Que causou o maior escândalo na igreja, né? O homem foi curado, ele jogou as muletas para cima e entrou pulando no templo. Por quê? Tal foi a manifestação da presença de Deus e a alegria que se gerou na vida dele, o contentamento. É alguma coisa parecida lá com o Salmo 126. Ficamos como? Quem sonha. Há momentos assim na vida da gente, na vida cristã, são perfeitamente legítimos. Inclusive a Bíblia registra momentos assim na vida de Jesus, de exultação e de alegria. A Bíblia faz menção no Salmo 5, no Salmo 32, no Salmo 35, de gritos de alegria. O Salmo 16 fala de plenitude de alegria. Lucas 2 fala de boas novas de grande alegria. 1 Pedro fala de alegria indizível e cheia de glória. Entretanto, a alegria é errônea, quando a forma de produzi-la também é errônea. A alegria que é produzida pelo álcool é errônea, mas a alegria produzida pelo Espírito Santo é verdadeira e legítima. É impróprio, é errado, é pecado você buscar o excitamento no uso excessivo de qualquer substância entorpecente, seja vinho ou qualquer outro. Agora, o que o texto está querendo chamar mais a nossa atenção é para o controle e o domínio e os benefícios desse controle, desse domínio na vida do Espírito Santo, na vida do crente. Vocês entenderam? Ao mesmo tempo que ele destaca o aspecto negativo, e os estudiosos, eles não são muito unânimes, talvez a igreja em Éfeso tivesse esse problema, de alguns irmãos que andaram, enchendo a cara aí nos finais de semana. Então, Paulo talvez tivesse ouvido notícias sobre isso, de alguns irmãos que estavam buscando alegria nessas coisas. Então, ele aproveita a sua carta, que é uma carta muito edificante, muito positiva, e, de passagem, ele fala assim, fiquem espertos com o vinho, porque ele domina vocês e destrói no final, e produz uma alegria efêmera, mas a alegria do Espírito não. O enchimento do Espírito, o controle do Espírito não. Esse que é da vontade de Deus, é Ele que quer dominar, é Ele que quer controlar a vida de vocês. Em primeiro lugar, o verbo é imperativo. É uma ordem, não tem escolha. Em segundo lugar, ele é plural, na comunidade. Em terceiro lugar, ele está passivo. É o Espírito que enche. Eu me permito, eu deixo que o Espírito Santo controle cada área da minha vida. E quarto e último lugar, esse verbo está no tempo presente, que é algo que não tem correspondente na língua portuguesa, que na língua portuguesa a gente não classifica verbo assim. Ele está no tempo presente. O que significa? Que ele é uma ação contínua. Então, na verdade, uma melhor tradução para esse texto seria: enchei-vos do Espírito, ou sede cheios do Espírito, constantemente sejam cheios do Espírito Santo, ou sejam cheios uma vez, sejam cheios 2 vezes, sejam cheios 3 vezes, que isso não seja na vida de vocês uma coisa pontual, mas que seja uma coisa progressiva e constante. E aí você vai entender melhor esse texto também, quando você recorre lá a João, no capítulo 7. João, capítulo 7. Dê um pulo lá em João, capítulo 7.
versículo 37. João 7,37. Um episódio, um fato acontecido na vida de Jesus. Os irmãos a encontraram? Amém? João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. A ideia do texto é a mesma de Efésios capítulo 5. O verbo é o mesmo. Se alguém tem sede, venha a mim, beba, continue vindo e continue bebendo. Esse é o sentido do texto. Se alguém tem sede, venha a mim. Agora, se você beber dessa água, você vai ter sede, você vai vir novamente, ela vai matar a sua sede. Ou seja, em certo sentido, essa água que você bebe, que é Jesus, provoca sede. Mas Ele mesmo mata essa sede. Isso significa que constantemente você busca Jesus, se sacia dele, Ele enche você e novamente você busca Ele. Então não vai haver um momento na sua vida que você vai dizer assim: pronto, estou cheio demais do Espírito, estou cheio demais de Deus, eu vou dar um tempo agora. Isso está apontando, meus irmãos, para uma disciplina de vida cristã de busca constante a Deus. Não vai haver um momento na sua vida, nem na minha vida, que nós vamos dizer assim: eu não vou buscar mais a Deus. Também eu tenho 40 anos nessa igreja. Chega. 50 anos, tem vários títulos. Fui diácono, presbítero, fui isso, fui aquilo, fiz um curso e tal. Chega. Não. A busca de Deus é essa busca. Você se sacia, mas logo você volta a ter sede, busca novamente. Esse texto não está falando de conversão. Cuidado com a interpretação errada. Tem gente que fala assim: não, pastor, eu recebo Jesus uma vez só. Está certo, você recebe Jesus uma vez só. E isso aqui não está falando de receber Jesus como seu Salvador. Está falando da sua vida cristã diária. E se você fizer isso, qual é a consequência? Do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Então a ideia, são 4 ideias acerca do enchimento do Espírito que eu preciso ter em mente. Primeiro, ele é um dever, eu preciso buscá-lo, é uma ordem. Segundo, isso vai acontecer no contexto de comunidade. Terceiro, ele é passivo, é o Espírito que faz, eu coopero. E quarto lugar, é uma ação contínua. Não vai haver nenhum momento que eu vou dizer assim: ponto final, acabou, chega. Por isso a importância dos hábitos espirituais. Nós falamos aqui dos 4 hábitos de pessoas maduras espiritualmente. E esses 4 hábitos é que vão gerar em você, ou que vão levar você a se apropriar dessa plenitude de Deus. Agora vamos de novo lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você observou que na sua Bíblia tem uma vírgula, não tem? Não é um ponto. Concorda aí comigo? Conferiu? Sim ou não? Essa vírgula aí você substitui ela pelo como, para você entender melhor o sentido do texto. Mas enchei-vos do Espírito, Como? Porque essa é uma pergunta natural, não é? Pastor, eu já entendi. É uma ordem, está no plural, está no passivo, é uma ação contínua, beleza. E agora, como? Como que eu e você, como que nós nos enchemos do Espírito?
versículo 19. Qual é a primeira frase que vem em seguida? Falando entre vós com salmos, vírgula, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais, vírgula de novo. Terceiro lugar, dando por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula de novo. Sujeitando-vos uns aos outros no... Então agora você entende que não apenas gramaticalmente, mas a dinâmica espiritual é essa. Enchei-vos do Espírito. E em seguida vem 1, 2, 3, 4 coisas que o apóstolo recomenda, nos ensina, que nós devemos praticar. Estas coisas, uma vez praticadas, segundo a vontade de Deus, elas vão nos encher do Espírito Santo. Em primeiro lugar, falando entre vós com salmos. Eu acho muito interessante o fato de que o apóstolo Paulo coloca aqui em primeiro lugar a comunicação, falar entre vós. Falar entre vós. A comunicação entre nós como cristãos gera ou nos leva a nos apropriarmos do Espírito. Eu quero repetir isso para você entender. A comunicação entre nós nos leva a nos apropriarmos mais do Espírito de Deus, nos leva a nos enchermos mais do Espírito. Quem faz a obra? O Espírito. Por isso está no passivo. O que compete a mim? Ele faz a obra de me encher. O que compete a mim? Falar. De que maneira? Falando. Olha o texto. Não, falando primeiro. Entre vós. Ou seja, ele está falando da comunicação entre nós, irmãos. Ele está falando da comunicação entre nós. E isso nos leva a pensar, primeiro, estamos nos comunicando? Segundo, de que maneira estamos nos comunicando? Existe comunicação entre nós? Você já havia parado para pensar nisso? A importância da comunicação entre nós? É disso que Paulo está falando. Já havia visto isso, sabe? Falando entre vós. Agora, falando de que maneira? Falando entre vós com... O que mais? Então, quer dizer que quando eu for me comunicar com a Anilton, eu chego para ele e falo assim, Anilton, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Eu tenho que decorar os salmos da Bíblia agora? É assim? Falar entre vós com salmos significa que fala coisas que edificam entre vocês. Fale coisas que edificam entre vocês. Quando a minha comunicação, a sua comunicação é edificante, ela me enche do Espírito Santo. Meu irmão, quando eu me encontro com você e falo coisas que edificam, eu estou ajudando você a se encher do Espírito e você está me ajudando. Por isso a ordem é para ser cumprida no coletivo, está no plural. Porque aqui não está dizendo assim, fale com você mesmo, ou fale com Deus. Aqui não é o fale com Deus, é o fale com o outro. E aí eu pergunto aos irmãos, qual é o conteúdo das nossas conversas? Olha, querido, que palavra que mexe com a gente. O que a gente anda conversando por aí uns com os outros? Perdendo a rica oportunidade de edificar o irmão e de ser edificado. Contando as novelas da vida, contando os fuxicos da vida, as fofocas, falando mal da vida dos outros, trazendo um fato negativo. Oh, mas como a gente gosta de um negócio errado, como a gente gosta do mal feito, quando a gente gosta da notícia negativa e a gente faz questão de passar. Você viu o jornal falando?
Ou presta atenção no que você está conversando. Presta atenção no que você anda falando. Pois não, Alisson. Meu irmão, não tem nada errado você fazer uma brincadeira. Não tem nada errado você rir, pelo contrário. Tem que dar boas risadas mesmo, quando nós estamos juntos. Mas cuidado com aquelas intenções que estão por trás das palavras. Se é uma coisa que me deixa irritado, irado, é esse negócio assim, eu ofendo você e falo assim depois, não, senhor, não esquenta não, isso é brincadeira. Já viu? Chicão, mas que camisa feia essa sua, não tinha uma cor de ferrugem, Chicão. O Chicão ficou chateado. Não, Chicão, é brincadeira, viu? Para que você foi falar mal da camisa do Chicão? Por que a gente enfatiza o negativo, enfatiza o errado? Por que a gente faz questão de desprestigiar? O óculos do Chicão é bonito, a calça é bonita, o sapato é bonito, mas porque eu não gostei da camisa, eu vou falar só da camisa. Por que eu não falo que o Chicão aqui calça bonita, tem que sapato bonito, você está hoje? Mas não, a gente faz questão de jogar o irmão lá embaixo. Porque jogando o irmão lá embaixo, talvez a gente... Isso é terrível. As nossas comunicações, Alisson, sua intervenção foi maravilhosa, com os nossos filhos. Um mundo de não que a gente fala para os meninos. Um mundo de coisa negativa que a gente despeja em cima das pessoas e dos filhos. É incrível. Como que a gente enfatiza o negativo? Irmãos, vocês conhecem alguém? Eu sei que eu vou falar uma coisa polêmica para vocês, mas é o que eu penso. Você conhece alguém que mudou? Você chamando a atenção, mostrando para ele o que ele fez de errado? Mas eu vou te mostrar um punhado de gente que mudou, mostrando o que ele fez que foi certo. Porque, na maioria das vezes, nós sabemos o que nós fizemos que foi errado. O que nós precisamos é que alguém diga, continue fazendo certo. Você é. E aí a gente acha assim, não, eu tenho que falar que ele está errado, porque isso é pecado. É minha função apontar o pecado. E não é sua função abençoar a vida do irmão, encorajar para que ele não erre mais? O culto foi uma bênção, mas tinha um bendito ventilador que não funcionou. Então eu levanto do culto e falo o quê? Do ventilador. Mas aquele ventilador, hein? Os diáconos não vai dar jeito naquele ventilador, não, o presbítero Zé Maria, não é possível. Todos os ventiladores funcionando, o culto foi muito bom, mas o ventilador desligado foi aquilo que ficou. O pastor falou 1 hora, mas teve uma coisinha que ele falou lá que eu não gostei. Foi uma benção, mas o pastor não podia ter falado daquilo. Mas e os 49 minutos de coisa boa? Eu não falo, mas eu repito, enfatizo aquilo que ele falou que eu não gostei. Eu estou falando, pastor, mas é qualquer coisa. Por que a gente foca demais nessas coisas? Que não constroem, que não edifica, que não encoraja. Isso é edificar, irmãos. Edificar é colocar um tijolo sobre o outro e ver a obra pronta. Mas a gente constantemente chuta e derruba. E isso vale para as nossas relações, inclusive conjugais. Eu aprendi com o pastor Jaime Kemp que nunca deve falar que o vestido da esposa está feio. A mulher se arruma toda, né? Fica 2 horas, no mínimo, se arrumando. Não é 2 horas e 15, arrumando você, não. É 1 hora e 40 só. Está lá arrumando, aí chega aqui, aí, querido, gostou do vestido? Nossa, que vestido feio. 2 horas jogou por terra. Então ele aconselha assim, quando você não gostar do vestido, você fala assim, ficou interessante, querida.
Não fala bonitinho, que todo mundo sabe que não dá certo. Fala interessante. Lá em casa isso já provocou muitas risadas. Você gostou? Está interessante. É muito melhor do que você falar assim, oh, que porcaria, 2 horas lá atrás do espelho para você fazer isso. Com os meninos é a mesma coisa. O menino chega com um boletim, tem 10 notas azuis, algumas 9,5, 10, mas tem uma que foi 5. Pai, é o meu boletim, ó. Dá uma passada de olho assim. Que nota 5 é essa, menino? Ó, bem, esse menino precisa melhorar na matemática, hein? Acabou, não fala mais nada. Teve 9,5 em português, teve 10 em história, teve 9 em inglês, que todo mundo é ruim, mas não falou. Por que nós somos assim? Você já parou para pensar? Por que a nossa forma de comunicação é tão marcada pelo negativismo? Isso é feito do pecado, irmãos. Observa como que Jesus trabalhou com as pessoas. Observa como Jesus recebeu as pessoas. Jesus só levantava as pessoas. Nunca concordou com o erro e nunca concordou com o pecado. Ele encorajava a não pecar mais. Enquanto todo mundo estava acusando a mulher, né? Ele olhou para eles e falou assim, se vocês não têm pecado, pode atirar. E olhou para ela e falou assim, levanta, não faz isso mais não, vai em paz. Que moral, hein? Que levantada, que a mulher ia guardar isso para o resto da vida. Muitos de nós fomos criados num ambiente assim, e nós reproduzimos isso. Aquele pai, aquela mãe que talvez não tiveram a instrução necessária, só enfatiza o negativo, só o negativo. E a gente reproduz isso nos nossos filhos e assim por diante. E o nosso lar fica aquele espírito só assim, de cobrança, de exigência, e que a gente não aprende a celebrar as coisas boas da vida. Igreja, grupos em que você se reúne, também isso vale. Fale entre vós coisas que edificam. Não é só você ficar recitando a Bíblia para o outro, não. Ô, irmão, porque a palavra de Deus diz assim, hein? E fica lá, meia hora de Bíblia no ouvido do cara. O cara não guarda nada daquilo que falou, né? Aconselhamento, quem lida com aconselhamento sabe o que é o poder de um elogio e de encorajamento. A pessoa chega para aconselhar com você derrotada por causa do erro dela, do pecado dela. Ela sabe. Ela sabe de onde ela errou. E aí você chega e faz uma lista de coisas que ela errou também e massacra. Não ajuda. Mas você sabe que quando você começa a perceber, mostrar para a pessoa os pontos positivos, ela começa a levantar a cabeça e se sente encorajada para vencer os pontos negativos. No segundo momento, você mostra os negativos, mas no primeiro, mostra os positivos. Você vê como que o apóstolo Paulo começa as suas cartas? Depois você olha para você ver a didática de Paulo, nunca pelo negativo. Eu recordo a fé, a operosidade da vossa fé, o amor com que vocês se relacionam. A primeira parte é só melzinho. Depois, da segunda parte em diante, ele começa a apertar os parafusos. Mas antes ele levanta, ele elogia. Olha, vocês são bons nisso, vocês são bons nisso, vocês são operosos, vocês têm fé, vocês têm amor uns com os outros. Eu sinto prazer em vocês. Agora, em seguida, ele trabalha as coisas que precisam melhorar. Pense na sua forma de comunicação. O que Paulo está dizendo é que essa comunicação entre nós pode se tornar um meio extremamente eficaz de edificação espiritual. Vigie os seus lábios, porque com uma palavra você destrói, com uma palavra você fere, mas com uma palavra, meu irmão, você cura também. A boa palavra é bom remédio para o coração. Fale coisas boas. Fale coisas boas. Use a prática de toda pessoa que você encontrar, faça um elogio. Toda pessoa que você encontrar, você procure falar um elogio, principalmente na parte da manhã.
principalmente na parte da manhã. Um elogio. Tudo que você for fazer. Professores, vocês sabem o que eu estou falando. Tem menino rebelde demais nessas escolas. Tem os meninos complicados. Mas por detrás daquele menino complicado, você sabe o que tem, né? Uma família desajustada. E, de repente, talvez ele precise só de um elogio. Só de um elogio. Esses meninos hiperativos nas escolas aí, você coloca ele como líder para você ver. Dá responsabilidade de liderança para ele. Ele vai se sentir assim e vai, poxa, alguém percebeu o meu valor. Eu fui chamado na escola por causa da esperteza do Lucas. E a gente conta isso lá em casa e dá risada. E a diretora falou assim, eu não consigo pegar ele, mas eu sei que é ele. E ela repetiu isso várias vezes. Eu falei, mas ela me chamou aqui, eu não tenho provas, mas eu sei que é ele. Um dia eu falei para ela, vou dar uma sugestão para a senhora. Faz dele o seu aliado. Para de perseguir ele, faz dele o seu aliado. A senhora vai ver. Se o problema foi ele mesmo. Os meninos são assim. Ele é líder. É ele que comanda a bagunça. Eu queria chamar o senhor e a senhora aqui para dizer, ele é líder, ele comanda a bagunça. Eu mudei ele de sala, mas a sala continuou. Mas como, minha senhora? Só mudou ele de sala, a sala continuou. Ele está controlando pelo celular. Eu falei assim, olha, ele é líder. Esses meninos eu convivo com eles, dona. Ele é líder. Então põe ele para te ajudar. Só não vai controlar. Mas não adiantou. A diretora discutiu e brigou o tempo todo. Agora, outra diretora, não. Outra diretora que passou a mão no ombro e elogiou, pronto, acabou. Os meninos, nós somos assim. Alguns mais, outros menos. Mas nós somos assim. Alguém que reconhece o nosso valor e nos encoraja, nós produzimos muito mais. É ou não é, gente? Não é bênção assim? Segunda coisa que o texto me ensina, está relativo ao nosso tempo de adoração em conjunto de novo. Porque o texto está no plural. Enchei-vos do Espírito, ou seja, no coletivo. Quando vocês estiverem reunidos, louvem de coração com hinos e cânticos. Eu louvo a Deus, porque Paulo escreveu isso aqui, para acabar com essa briga de cantar só hino e só cântico na igreja. Eu cresci no meio dessa guerra. Esses moços também só colocam cânticos. Aí os moços, mas esse pessoal só coloca hino, pastor. Então a Bíblia diz para colocar os dois, hinos e cânticos. Oh, que bênção, viu? Então é só seguir a palavra. Hinos e cânticos, existem alguns cânticos que eram cantados na igreja no Novo Testamento, que estão escritos aqui. Por exemplo, Filipenses capítulo 1. É um cântico que era cantado, os estudiosos dizem, Filipenses 1, 5, até o verso 11. É aquele texto que diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso era um cântico na igreja primitiva que era cantado. A Bíblia registra cânticos. Eu não sei de hinos, mas o fato é que a palavra de Deus diz aqui, louvamos a Deus de coração. O que significa isso, irmãos? Louvando de coração. O que isso sugere para mim e para você? Quando você faz uma coisa de coração, o que sugere isso para você? Com amor, o que mais? Com prazer, com sinceridade, com alegria. Quem é casado aqui, principalmente, sabe disso, né? Quando o marido ou a mulher
na época do aniversário, alguma ocasião festiva, ou durante o dia mesmo, falam, querido, eu te amo. Alguns falam querido, outros falam outras coisas, né? Eu te amo. O jeito que fala, não tem diferença? O jeito que fala. Quando você fala com a alma e com o coração, pode ser uma simples expressão que aquilo toca profundamente o seu coração. É ou não é, gente? Quando a Bíblia diz louve a Deus de coração, envolva todo o seu ser no momento da adoração. Gente, eu fico invocado. Nós estamos cantando, o pastor está pregando, nós estamos cantando, tem gente olhando no celular, tem gente penteando o cabelo, tem gente folheando a Bíblia, tem gente lendo boletim, oh meu Deus! Não dá. Não dá, gente. Como que eu estou fazendo de coração? Se eu leio o boletim, se eu estou cantando, como é que você faz essas duas coisas juntas? Principalmente o homem não consegue fazer duas coisas juntas. Diz que a mulher consegue, mas o homem não consegue. Está lá o louvor abençoado da igreja, está lá no celular. Está lá lendo o boletim, lendo a Bíblia. Não. Quando a igreja entende isso, gente, o poder que tem na adoração e no louvor, de coração em conjunto, as muralhas caem. Foi assim que Deus derrubou as muralhas de Jericó, não foi? Imagine fazendo parte daquele grupo alguém que não louvava e cantava de coração, hein? Imagine se o grupo ia aceitar. Eu tocar a trombeta, rodear essa cidade, não vou não. Isso aí vai dar errado. Vai dar errado? Então você fica aí. Não vai não, que você vai atrapalhar. Porque precisava de coragem, né? Precisava de ânimo, precisava de fé para cumprir aquela ordem de Deus. Então, gente, a igreja, quando reúne e vem aqui alguém, irmãos, vamos cantar, fique de pé, abre o seu coração, abre a sua boca e louve de coração. Eu recebi uma pessoa, um membro da nossa igreja, ela não está aqui hoje, mas ela me autorizou a contar, mas eu não vou falar o nome dela, depois de uma hora eu quero que ela pessoalmente conte para vocês a cura que Deus fez na vida dela durante o louvor da igreja. Cura física. Durante o período de louvor. Você crê nisso? Às vezes a gente fala isso. Amém. Não, só cura na oração do pastor. Não. Na hora do cântico, Deus curou ela. Ela veio me contar em lágrimas isso. Então, às vezes, a gente faz período de... Tem gente que chega depois dos cânticos. Eu não entendo. O que passa na cabeça? Eu não gosto. A gente é cheio de não gosto na igreja, né? Eu não gosto disso, não gosto daquilo. Foi alto, foi baixo. Não cantou aquela música, cantou aquela música. Tanto... Nós precisamos abrir mão de algumas coisinhas e criar essa unidade no louvor e na adoração. Isso tem muita força, gente, muito poder. O Espírito de Deus se manifesta na vida de uma igreja que louva de coração. Em qualquer lugar você louva de coração, mas quando a igreja se reuniu, que o texto aqui está no coletivo, faça com todas as forças do seu coração, levante da cadeira, deixa de preguiça, preste atenção, foque a sua atenção no cântico. E pare de muitas exigências. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Uma senhora que cheguei na casa dela falou, pastor, queria pedir ao senhor uma coisa. Pastor não, seminarista, queria pedir a você uma coisa, isso faz muito tempo. Eu gosto de tudo no culto, mas não manda aquele negócio de ficar apertando a mão, cumprimentando os outros, eu não gosto. Eu falei, por que a senhora não gosta? Não. O culto é assim, é eu e Deus. Eu falei, então a senhora não vai na igreja, para quê? Fica aqui mesmo, em casa, porque a senhora e Deus. Para quê? Você fica aqui no quarto, a senhora tranca o quarto, a senhora e Deus. Eu não gosto daquele negócio de ficar pegando a mão, abraçando. Tem gente que tem uns troços assim que eu não entendo, mas tudo bem, eu respeito. Agora, presta atenção, você faz parte de um grupo, de uma comunidade, igreja. Abra mão de algumas coisas para a unidade da igreja. Algumas bobeiras.
Bobeira mesmo. Ah, aqui bate palma, aqui não bate palma. Ah, aqui canta isso, canta no quê? Perguntaram para o pastor, né, que estava sendo entrevistado para ser pastor de uma igreja. Pastor, o senhor concorda com palmas? O senhor bate palmas? Ele olhou para o pessoal e falou assim, gente, quando não tem campainha, né? Porque esse assunto é tão tolo que ele não merece consideração. O que importa é você louvar de coração. O que importa é você louvar de coração. E às vezes a gente fica pegando assim nos detalhezinhos, né? Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Você sabe qual foi o pecado que mais despertou a ira de Deus no Velho Testamento? Qual foi o pecado que mais despertou a ira de Deus no Velho Testamento? Murmuração. Murmuração está ligado à ingratidão e incredulidade. Essas coisas andam de mãos dadas, juntas. O incrédulo, ele murmura e ele é ingrato. O ingrato, ele murmura e ele, ao mesmo tempo, manifesta incredulidade porque ele não crê nas ações e nas providências de Deus. Essas coisas estão ligadas. Dando sempre graças por tudo. Atitude de gratidão com Deus, com as pessoas e com a vida. Atitude de gratidão e com a vida. Dando sempre graças por tudo. Isso significa que o rancor fica de fora, o ressentimento, as mágoas. Paulo escrevendo lá, eu creio que Paulo aos Hebreus, ele diz que a amargura nos afasta da graça de Deus. Então, um coração amargurado, ressentido com a vida, com os acontecimentos, não se enche do Espírito Santo. Quarto lugar, versículo 21. Qual que é a outra ordem? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Em seguida, o apóstolo Paulo fala dos níveis de sujeição. Níveis de sujeição. A mulher seja sujeita ao seu marido, e o marido domine a sua mulher? Não, o marido se sujeite à sua esposa. Ele se sujeita à sua esposa, oferecendo a ela um amor como o amor de Cristo. A mulher se sujeita ao seu marido, sendo submissa a ele, como a igreja é submissa a Cristo. Capítulo 6. Filhos, submetam-se aos seus pais, obedecendo a eles no Senhor, pois isto é justo. Pais, se sujeitem aos seus filhos, não provocando eles a ira. Patrões ou servos, se sujeitem aos seus patrões, obedecendo a eles e servindo a eles como que servindo a Cristo. Patrões, capítulo 6, verso 9, de igual modo procedei para com os seus servos ou empregados, se sujeitem a eles, não ameaçando, sabendo que no Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, sujeição em todos os níveis da vida faz a você encher-se do Espírito Santo. Às vezes a gente pensa em sujeição só na igreja a alguma autoridade que foi colocada para nós. Não, a sujeição que Paulo coloca para nós em todos os níveis da nossa vida, isso me enche do Espírito Santo e te enche do Espírito Santo. Em primeiro lugar, encher-vos do Espírito é uma ordem. Está no plural, é para todos nós cumprirmos ela juntos. Ela está no presente, é uma ação contínua. À medida que eu me comunico com você e você comigo, e nós nos comunicamos uns com os outros de forma edificante, eu me encho do Espírito, você se enche do Espírito. À medida em que nós celebramos a Deus com os nossos hinos, com as nossas canções, com os nossos cultos, nós nos enchemos do Espírito Santo. À medida em que eu sou grato a Deus por todas as coisas, e
e tenho sempre essa atitude de gratidão com Deus, eu me encho do Espírito. E à medida em que eu me sujeito ao meu irmão, à minha irmã, e pratico essa sujeição, eu estou me enchendo do Espírito Santo. Todos nós temos líderes sobre nós, né? Ou você tem em casa, você tem no trabalho, você tem em todo lugar, você tem líder. Isso é assim que a vida é organizada. E a palavra de Deus diz que quando você se submete ao seu líder, como que se submetendo a Cristo, isso é bênção para você. A rebeldia é algo que Deus abomina. Como a gente tem dificuldade com esse negócio de sujeição, não é, gente? Se sujeitar à liderança. Como a gente tem dificuldade com isso. Em todos os níveis da vida. As mulheres, às vezes, se ressentem de ser submissas aos seus maridos se ressentem por ser submissos às suas mulheres. Mas como assim, pastor? Quando a Bíblia diz que eu devo amar a minha mulher como Cristo amou a igreja, isso é forma de sujeição. Cristo se sujeitou tanto à igreja que ele deu a vida por ela. E assim por diante. Filhos, que bênção que há. Que bênção que há sobre a sua vida quando você se sujeita ao seu pai e obedece a ele no temor de Cristo. Como é terrível, né? O mau testemunho que às vezes um funcionário ou um empregado dá na sua empresa porque não se submete ao seu patrão, pelo contrário, engana, não cumpre os horários, não é honesto. Mas quando você faz isso como que fazendo a Cristo, a Bíblia diz que você se enche do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né? Quer dizer, pastor, que ser um bom funcionário faz parte da vida cristã? É isso mesmo. É isso que Paulo está querendo dizer. Que ser um bom funcionário enche você do Espírito Santo. O problema nosso é que nós achamos que vida cristã é só no contexto de igreja, né? Culto. Mas não. Todas as áreas da nossa... Pastor, quer dizer que amando a minha esposa, eu me encho do Espírito Santo? Exatamente essa relação conjugal, de amor do marido com a esposa, e da esposa submissa ao marido, dos filhos obedientes, gera poder espiritual na família. O Espírito de Deus se manifesta na vida de uma família quando essas coisas estão presentes. Que bênção, não é, gente? Que bênção. Quando o Espírito Santo nos domina e nos controla, nós experimentamos todas essas bênçãos. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos ficar de pé e orarmos. Quarta-feira eu quero falar um pouquinho com vocês sobre maturidade espiritual e os dons do Espírito. Vamos orar. Feche seus olhos para um tempinho de oração. Ore pedindo a Deus que dê a você discernimento nessa palavra, compreensão, para que você possa colocá-la em prática na sua vida. Enchimento do Espírito, muitas vezes é entendido como uma coisa mística apenas. Não, o enchimento do Espírito é uma coisa muito prática. Não é uma experiência mística, arrebatadora. O Espírito se manifesta e enche, domina você. Quando você louva de coração o Senhor, quando você fala coisas que edificam com o seu irmão, quando você tem uma vida de gratidão a Deus, quando você se sujeita ao seu irmão. Deus querido, Tua palavra é reveladora. Tua palavra é instrução clara para a nossa vida. Dá-nos ouvidos para ouvir, Senhor. Dá-nos um coração receptivo. Tua palavra mesmo nos exorta hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Dá-nos um coração maleável, flexível. Que no nosso dia a dia nós experimentemos o enchimento do Espírito Santo. Que nós não sejamos apenas habitação dele, mas que nós sejamos, ó Deus, domínio do Espírito Santo. Que ele dirija a nossa vida, que a gente sinta o dirigir, que a gente ouça a voz, que a gente perceba o Espírito dando direção a nós.
Em nome de Jesus, dá a nós essa capacidade de percepção do Espírito Santo. Às vezes nós somos tão carnais, ó Deus, nos perdoa por isso. Nos dirigimos pelos nossos pensamentos, nos dirigimos, ó Deus, pela nossa mera intuição. Dá a nós, ó Deus, essa capacidade de sermos dirigidos, influenciados pelo Espírito de Deus. Nós somos a boca do Espírito. Nós somos o corpo do Espírito. Nós somos habitados por Ele. É através da igreja que o Espírito toca o mundo, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Te louvamos pelo enorme privilégio de sermos habitados pelo Espírito, de pertencermos, de sermos selados, de sermos marcados pelo Senhor, e no dia da redenção os teus olhos estarão sobre nós. Louvado seja o teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a viver e a sermos dirigidos pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as consolações, o poder e a unção do Espírito Santo seja sobre a sua vida agora e para sempre. Amém, Senhor Deus. Boa noite, meus irmãos.